E se eu te dissesse que a pessoa mais rica da sua empresa provavelmente vive de um jeito que você jamais imaginaria? E que o maior segredo dela não é o salário, não é a herança e nem o investimento mirabolante que ninguém conhece, mas sim uma decisão simples que qualquer CLT pode tomar ainda hoje. Guarda essa pergunta, porque no final desse vídeo você vai entender exatamente o que essa pessoa faz de diferente e, mais importante, você vai entender por que a maioria das pessoas nunca vai descobrir isso por conta própria. Antes de continuar, preciso que você preste atenção numa coisa. O que você está prestes a ouvir vai contra tudo que a publicidade, as redes sociais e até os seus amigos mais próximos te ensinaram sobre dinheiro. Mas os números não mentem, e quando você chegar no final desse vídeo, vai querer mandar isso para alguém que você gosta de verdade. Vamos começar com uma cena que muita gente conhece bem. É dia 28 do mês. O salário cai na conta e por um breve momento você se sente bem, sente que respira, sente que talvez esse mês seja diferente dos outros. Aí vem as contas, o cartão, o mercado, a parcela daquele produto que você comprou porque estava em promoção e de repente, antes mesmo de chegar ao dia 10 do mês seguinte, aquela sensação boa some completamente. Isso é o ciclo que prende a maioria dos trabalhadores CLT numa armadilha silenciosa que tem um nome muito elegante: Lifestyle Inflation, ou, em bom português, o aumento do padrão de vida conforme o salário cresce. E aqui está o problema central que ninguém te conta. Quando você ganha mais, você gasta mais, e quando você gasta mais, você não fica mais rico, você apenas fica mais caro de manter. Pensa bem nisso por um segundo. Você já recebeu um aumento e, alguns meses depois, continuou com a mesma sensação de que o dinheiro acabava rápido demais? Isso não é falta de sorte e não é falta de disciplina. É um mecanismo psicológico poderoso que age direto no seu comportamento financeiro e que a maioria das pessoas nunca para entender de verdade. Agora é que a coisa fica interessante. Existe um grupo de pessoas que deliberadamente escolhe não subir o padrão de vida mesmo quando o salário cresce. Elas continuam morando de forma simples, continuam comendo em casa com frequência, continuam usando o carro velho por mais tempo, continuam evitando parcelas e crédito fácil. Na superfície, qualquer um que olhasse para essas pessoas diria que elas são mão fechada, sem estilo, sem ambição até. Mas por baixo da superfície, algo completamente diferente está acontecendo. E é exatamente isso que os ricos de verdade entenderam muito antes de todo mundo. Vou te contar sobre o João. João é analista numa empresa de médio porte, ganha R$ 6.000 por mês, mora num apartamento simples, dirige um carro popular com mais de 8 anos de uso, e na maioria dos dias almoça a marmita que ele mesmo prepara em casa. Os colegas de trabalho acham que o João não ganha bem porque ele nunca fala de viagem internacional, nunca aparece com um produto novo, nunca está comemorando compra alguma. O que os colegas não sabem é que o João guarda e investe R$ 1.800 todo mês, sem falta, desde que foi efetivado há 6 anos. Sabe quanto o João já acumulou? Considerando uma rentabilidade média bem conservadora, o João já tem mais de R$ 150 mil investidos. E isso mudou completamente a relação dele com o trabalho, com o chefe, com a vida. Porque quando você tem uma reserva desse tamanho, você começa a tomar decisões a partir de um lugar diferente. Você não aceita qualquer coisa por medo. Você não fica preso num emprego ruim porque precisa das contas do mês. Você não perde o sono com uma demissão. Isso é o que o dinheiro realmente compra. Não é o produto, não é o status, é liberdade. Mas espera, porque tem um detalhe que eu ainda não te contei sobre o João, e é justamente esse detalhe que explica tudo. Você acha que o João se sente pobre por causa desse estilo de vida? Você acha que ele sente que está perdendo algo? A resposta vai te surpreender e ela está chegando. Mas antes preciso te mostrar o outro lado da história. Agora vamos falar da Marina. Marina também é CLT, ganha R$ 7.500 por mês, ou seja, um salário e meio maior do que o João. Marina troca de celular todo ano, parcela as férias,
paga plano de assinatura de tudo que existe, aluga um apartamento bem maior do que precisa porque o endereço é mais elegante e financia o carro novo que estava nos planos desde que foi promovida. Marina não é irresponsável. Marina é inteligente, trabalhadora e faz exatamente o que a sociedade espera de alguém que foi crescendo na carreira. O problema é que Marina guarda 0 por mês. Não porque ela não quer, mas porque, no final das contas, sobra nada. E quando sobra alguma coisa, surge uma promoção, uma viagem de última hora, um evento que não dá para perder. Em 5 anos de carreira sólida, Marina acumulou menos de 10 mil reais. E boa parte disso está no FGTS que ela nem conta como reserva de verdade. Marina vai continuar precisando do emprego dela de um jeito que o João não precisa mais. E aqui está o nó da questão que a maioria das pessoas as ignora completamente. O padrão de vida que você exibe para o mundo tem um custo invisível que vai muito além do dinheiro que sai da conta. Ele custa a sua autonomia. Ele custa a sua capacidade de dizer não. Ele custa o seu poder de negociação em absolutamente tudo na vida profissional e pessoal. Agora, atenção, porque essa parte aqui é onde muita gente comete um erro crasso de interpretação. Agir como pobre não significa se privar de tudo, não significa viver na miséria, não significa nunca aproveitar a vida ou nunca gastar com o que você gosta. Significa uma coisa muito específica e muito poderosa. Significa que o seu padrão de consumo visível cresce bem mais devagar do que o seu salário. É uma decisão estratégica, não uma punição. É um jogo e quem entende as regras desse jogo vence de um jeito que quem não entende jamais vai conseguir replicar. Existe até um nome bonito para isso no mundo das finanças pessoais, que é viver abaixo dos seus meios. Mas esse nome não captura a essência real do que está acontecendo. A essência real é essa. Cada real que você não gasta hoje em consumo visível é um real que trabalha por você amanhã. E quando esse real começa a trabalhar junto com outros reais, num processo de juros compostos ao longo do tempo, acontece uma coisa que parece quase mágica, mas é pura matemática. Vou te dar um número concreto para você sentir isso na pele. Se você, sendo CLT com carteira assinada, conseguir guardar apenas R$ 800 por mês durante 20 anos, com uma rentabilidade de 12% ao ano, que é algo completamente atingível no Brasil com renda fixa bem alocada, você vai ter acumulado mais de R$ 800 mil. R$ 800 por mês. Menos do que muita gente gasta em delivery, assinatura e parcelas de coisas que não usa mais. A diferença entre a Marina e o João não é talento, não é sorte e não é salário. É uma decisão. É uma decisão que precisa ser tomada conscientemente, porque o padrão é sempre gastar mais conforme se ganha mais. Nadar contra essa correnteza exige clareza de propósito. E é por isso que a pergunta que fiz lá no começo importa tanto. Você se lembra dela? Eu perguntei o que a pessoa mais rica da sua empresa faz de diferente, o que ela decidiu que a maioria não decide. E agora você já sabe a resposta. Mas existe uma camada a mais que eu preciso te entregar, porque esse vídeo não seria honesto se parasse só na teoria. A parte mais difícil de agir como pobre quando você não é pobre não é o dinheiro em si. É o julgamento social. É o olhar do amigo que acha que você é miserável porque não trocou de celular. É a pressão velada da família quando você não vai naquela viagem cara. É a comparação constante nas redes sociais, onde todo mundo parece estar vivendo melhor do que você. Isso tem um peso psicológico real, e fingir que não tem seria te enganar. Mas sabe qual é o antídoto para isso? É ter clareza sobre o seu porquê. Quando o João olha para o extrato e vê R$ 150 mil, ele não sente que perdeu nada. Ele sente que ganhou algo que os colegas que ficam comentando o carro novo dele não têm. Ele ganhou opções. E opções são a forma mais concreta de liberdade que o dinheiro pode comprar. Então, como você começa isso na prática? Primeiro, decida agora qual percentual do seu salário vai ser intocável todo mês e trate isso como uma conta que vence antes de qualquer outra. Segundo, congele o seu padrão de vida por pelo menos 12 meses, independente de aumento ou bônus. Qualquer centavo extra que entrar vai direto para a reserva e para investimento.
Terceiro, crie fricção nos seus gastos impulsivos, desinstale aplicativos de compra do celular, cancele o cartão de crédito que você usa só por impulso, coloque uma senha diferente no aplicativo do banco. Pequenas barreiras físicas reduzem drasticamente o gasto por impulso. Isso é comprovado por estudos de economia comportamental. Quarto, encontre prazer real no progresso invisível. Tire print do extrato de investimentos uma vez por mês. Acompanhe o crescimento. Deixe os números te motivarem de um jeito que a vitrine nunca vai conseguir. E quinto, talvez o mais importante de todos, mude a métrica do sucesso na sua cabeça. O sucesso não é o que você mostra, é o que você acumula. Não é o que as pessoas veem, é o que você sente quando está sozinho com as suas decisões. Agora você vai entender por que guardo essa parte para o final. O João, que eu te apresentei antes, foi perguntado uma vez por um colega de trabalho se ele não se sentia privado de viver de um jeito mais simples, tendo um salário razoável. E sabe o que o João respondeu? Ele disse que se sentia o oposto de privado. Ele disse que se sentia o único verdadeiramente livre naquele escritório, porque era o único que poderia pedir demissão na segunda de manhã sem precisar de um novo emprego na terça. Essa é a recompensa real de agir como pobre quando você não precisa. Não é a aposentadoria distante, não é o número grande na conta daqui a 20 anos. É a sensação presente e concreta de que você controla a sua vida, de que as suas decisões não são ditadas pelo medo, de que você trabalha porque quer e não porque não tem outra saída. E essa sensação, meu amigo, não tem parcela que caiba no cartão. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você se reconheceu na Marina ou quer muito se tornar o João, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quer continuar aprendendo a transformar o seu salário CLT numa máquina de construir patrimônio de verdade, o próximo vídeo que você precisa assistir está aqui na tela agora.